O ponto comercial, gente, ele é muito relevante quando a gente estiver tratando de locação comercial, ou seja, quando a gente estiver tratando de um empresário que exerce a sua atividade num imóvel de terceiro e, portanto, ele, empresário, funciona como locatário daquele imóvel. O que é o ponto comercial? O ponto comercial é a antiga luvas que se falava, né, nos contratos muito antigos do vovô e da vovó, em que o ponto comercial nada mais é do que o resultado do trabalho do locatário. Então vejam, um imóvel no centro da cidade, ele é apenas um imóvel, né? Ele é apenas uma caixa em que eu posso trabalhar ali naquele ambiente vários negócios diferentes. Sendo assim, o que vai transformar aquele imóvel que não tem nenhuma característica específica numa loja de roupas, num supermercado, numa farmácia, é justamente o trabalho do empresário. Então, aquele imóvel ser conhecido como uma farmácia, ser conhecido como uma loja, é decorrente do trabalho do empresário e não das características próprias do imóvel que pertence ao proprietário. Por isto mesmo, o ponto comercial, como localização geográfica capaz de atrair clientela para aquele local, é um dos componentes, ou seja, um dos bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. E, por lógica, ele deve ter uma proteção do direito, tá? Essa proteção do direito ao ponto comercial é prevista na própria Lei de Locação, que é a Lei 8.245 de 91. E ela vai se dar através do registro do contrato de locação no cartório de registro de imóveis e também da ação renovatória que a gente já vai ver. A gente sabe que, mesmo na vigência de um contrato de locação de imóvel, este pode ser alienado a um terceiro. Por que isso acontece? Por uma questão lógica. Não seria razoável, não seria justo a gente impedir um proprietário de livremente dispor dos seus bens, única e exclusivamente por ter locado esse imóvel por um período. Sendo assim, desde que seja garantida o direito de preferência ao locatário, o locador, ou seja, o proprietário do imóvel, está livre para vender este bem a qualquer pessoa, tá? Como é que isso funciona na prática? Na prática, a própria lei garante o direito de preferência. Caso eu queira uma maior segurança, eu posso solicitar o registro desse direito de preferência na própria matrícula do imóvel. Sendo assim, além de eu poder opor o direito de preferência contra o proprietário, que é o locador, também poderia fazê-lo em face do novo adquirente, caso o locador não tivesse me fornecido este direito de preferência. E como é que funciona isso na prática? Na prática, antes de ser feito efetivamente o negócio de alienação, ou seja, de transferência do imóvel, eu precisaria, como locatária, ser notificada para, no prazo de até 90 dias, dizer se eu quero comprar aquele imóvel pelas mesmas condições de preço, de prazo e de pagamento que foram oferecidas a um terceiro, tá? Caso em 30 dias eu não manifeste esse meu interesse, automaticamente o locador estaria liberado para alienar aquele imóvel a qualquer pessoa, claro que respeitando aquelas condições, né? Se alterassem aquelas condições por conta de alguma outra negociação, novamente eu, como locatária, teria que ser uma vez mais notificada para exercer o direito de preferência. E
Mais uma vez, não exercendo, aí sim o locador estaria livre para vender aquele imóvel para um terceiro qualquer. Ora, sabendo disso, vejam que há um risco muito grande para o locatário manter-se no imóvel após uma alienação, porque no prazo de 90 dias, segundo o artigo 8º da própria Lei de Locação, o novo adquirente pode rescindir este contrato. Ora, se o novo adquirente pode rescindir esse contrato no prazo de até 90 dias contados desta alienação, isso significa um risco muito grande para a permanência do meu negócio. Sendo assim, caso eu queira me antecipar, o que é super louvável, eu posso também estabelecer no contrato de locação que eu tenho lá com o locador um pacto de vigência do contrato de locação mesmo após uma alienação. Isso significaria na prática que qualquer pessoa que fosse comprar aquele imóvel estaria obrigada a manter aquele contrato de locação. Ora, mas como é que eu conseguiria fazer com que um pacto individual valesse perante terceiros, né? Ou seja, um pacto particular feito entre locador e locatário valesse perante terceiros através justamente do registro público feito no cartório de imóveis. Da mesma forma em que eu posso registrar o meu direito de preferência para me assegurar e opor esse direito de preferência perante um terceiro adquirente, também posso fazê-lo em relação à manutenção do meu contrato de locação. Então, isso é super mega importante para que o locatário possa permanecer de forma tranquila no imóvel, caso ele já saiba que, por estratégia financeira do seu negócio, ele não queira imobilizar parte do capital dele comprando aquele imóvel, ou até pela impossibilidade desse empresário em comprar aquele imóvel, que às vezes tem um valor muito alto, ele pode pactuar no contrato de locação essa cláusula em que aquele contrato precisa ser mantido pelo próximo adquirente e registrar esse contrato com essa cláusula na matrícula do imóvel. Uma vez fazendo isso, aí ele pode dormir tranquilo, porque mesmo que haja alienação desse imóvel para um terceiro, ele sabe que ele continuará ali mantendo o seu ponto comercial e desenvolvendo essa atividade normalmente, exercendo todos os direitos e obrigações daquele próprio contrato, sem o risco de uma rescisão por conta do novo proprietário não desejar mais a continuidade deste contrato. Para além da proteção do ponto comercial no caso de uma alienação do imóvel durante o período de vigência do contrato de locação, a lei de locação também prevê uma outra possibilidade de proteção desse ponto. Qual é? É justamente a ação renovatória. A ação renovatória garante a todo e qualquer empresário que exerça ali o desenvolvimento da sua atividade empresarial o direito de renovar os contratos de locação de forma sucessiva, tá? Desde que, é claro, ele ofereça condições de mercado para o valor do aluguel. Mas para que isso possa acontecer, ele precisa cumprir alguns requisitos impostos pela lei. Quais são eles? Primeiro, ter um contrato escrito por prazo determinado. Sendo assim, ainda que eu tenha um contrato verbal ou um contrato por prazo indeterminado por longo tempo de locação, eles não são hábeis para me garantir a renovação deste contrato, tá? De modo que poderão ser encerrados a qualquer tempo, desde que, é claro, seja feita um aviso prévio com pelo menos 30 dias para o locatário.
Portanto, para que eu possa ter uma garantia, uma maior tranquilidade na minha locação, em saber que eu posso manter o meu ponto comercial, primeira coisa que eu tenho que me preocupar é justamente ter um contrato escrito e por prazo determinado. Segundo requisito é justamente em relação ao período de locação, ou seja, ao tempo dessa locação, em que a lei vai prever a necessidade de um prazo total mínimo de 5 anos. O que isso significa? Isso significa que eu posso ter um único contrato em que eu vou estabelecer o prazo determinado de 5 anos, ou posso também ter 5 contratos, cada um com prazo de 1 ano, desde que esses contratos sejam sucessivos, tá? Identicamente, o que eu posso também precisar é cumprir um outro aspecto temporal que a lei visa estabelecer um mínimo de tempo para a formação desse ponto comercial, que equivale ao prazo de 3 anos, em que nestes 5 anos de locação, os últimos 3 anos eu preciso exercer a mesma atividade empresária. Por que isso é exigido? Porque justamente entende-se que este é o prazo mínimo para que aquele imóvel possa ser conhecido como um ponto comercial específico, como uma loja de departamento, como um supermercado, uma farmácia. E justamente este é o prazo mínimo para atrair clientela, para gerar a formação desse ponto comercial. Por isso é que, além do prazo temporal de 5 anos do contrato de locação, os últimos 3 anos deste contrato eu precisaria obrigatoriamente exercer a mesma atividade. O próximo requisito a se examinar é justamente o prazo para propositura da ação, tá? A gente poderia se enganar e achar que este é um prazo prescricional, só que não. O prazo para propositura da ação renovatória é um prazo decadencial. Por quê? Na mesma data vai morrer não só a ação, como o próprio direito, ou seja, o próprio direito material. Por isso, muito importante a gente se lembrar da forma de contagem desse prazo. Enquanto os prazos prescricionais, que são aplicados na maioria dos atos processuais, são contados com exclusão do dia do início e inclusão do dia final, logo, se o dia final cair num sábado, domingo ou feriado, ele prorroga para o próximo dia seguinte. No prazo decadencial é exatamente o oposto. Por quê? No prazo decadencial, eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Isso significa que, vamos imaginar, se a gente estiver pensando num contrato de locação, cujo prazo final, ou seja, o prazo determinado, vai se encerrar no dia 30 de janeiro de 2021, significa que o prazo para a propositura da minha ação renovatória vai se iniciar no dia 30 de janeiro de 2020. Contados 6 meses para frente, a gente teria o prazo de 30 de junho, correto? Errado, porque eu tenho que excluir o último dia. Então, na prática, o meu prazo decadencial se encerraria no dia 29 de junho. Sendo assim, se este dia cair num sábado, domingo ou feriado, da mesma forma, posso prorrogar? Tenho que antecipar. Então, toda vez que o meu prazo decadencial na ação renovatória cair num sábado, domingo ou feriado, eu deverei antecipá-lo para o primeiro dia útil anterior, tá? Isso é super importante para que não haja a perda do prazo da ação renovatória. E além destes requisitos, o que mais é necessário para o locatário satisfazer? Primeiro, fazer uma oferta
de aluguel compatível com o mercado, porque afinal de contas, se ele quer continuar renovando aquele contrato, ele deve pagar um preço justo, né? Ele não pode se locupletar em relação aos direitos de fruir bem do proprietário, né? Então, por isso, a lei também exige que ele ofereça um aluguel compatível com o mercado. E, por fim, por uma questão óbvia, que esse locatário esteja plenamente adimplente com as obrigações contratuais, sejam as obrigações próprias do contrato, ou seja, pagar aluguel, assim como todas e quaisquer outras obrigações acessórias que estejam ali pactuadas, seja, por exemplo, pagamento de taxa condominial, IPTU e assim por diante. Enfim, estar plenamente quite com suas obrigações contratuais. Entretanto, será que o locador é obrigado sempre, sempre, sempre a renovar este contrato? Não. Há 5 casos previstos pela lei de locação que garantem ao locador a possibilidade de retomar o imóvel e não renovar este contrato de locação. Quais são elas? Primeiro, logicamente, o locatário não fazer jus a todos os requisitos que são cumulativos previstos na ação renovatória. Segundo, a necessidade do fazimento de obras estruturais de grande monta, seja por exigência do poder público ou para o aumento da lucratividade do valor daquele imóvel. A terceira hipótese, caso o locador deseje utilizar aquele imóvel para explorar a atividade empresarial própria dele, do cônjuge, de ascendente ou descendente, sendo certo que, nesse caso, para conseguir compatibilizar o direito de propriedade do locador e, ao mesmo tempo, compatibilizar a proteção do ponto comercial do locatário, que a atividade a ser exercida naquele imóvel pelo locador, pelo cônjuge ascendente ou descendente, nunca pode ser a mesma atividade do locatário. Por quê? Porque neste caso eles iriam se apropriar indevidamente do ponto comercial do locatário. Que lembrem-se que o ponto comercial consiste justamente em transformar aquele imóvel num local de captação, de destinação de clientela para determinada atividade empresarial, ok? Quarta opção, a oferta do aluguel do locatário seja inferior à oferta de mercado. Então, vamos imaginar que ofereça como valor médio de locação, valor de R$ 3.000, e durante o decorrer do processo seja demonstrado que o valor real de aluguel do preço de mercado é de R$ 4.000. Neste caso, o locatário vai poder exercer o seu direito de preferência e se manter no imóvel, desde que, é claro, ele cubra o valor dos R$ 4.000. Caso contrário, se ele não cumprir, se ele não cobrir este valor de R$ 4.000, logicamente o valor oferecido por ele estará aquém do valor de mercado, logo é uma razão para a retomada do imóvel. Ou, último caso, ainda que o locatário tenha oferecido valor compatível com o mercado, é possível sim ainda não fazer a renovação deste contrato. Quando? Quando um terceiro, desde que, é claro, esse terceiro não exerça a mesma atividade empresária do locatário, justamente para não se apropriar indevidamente do ponto comercial dele, ofereça um valor superior ao do mercado, superior ao oferecido pelo locatário atual, e este locatário não cobrir a oferta. Então, vamos imaginar que o valor de mercado é R$ 4.000,
mas este terceiro ofereceu 5. Da mesma forma, o locatário vai ter direito de cobrir essa oferta, porque tem preferência para ser mantido no imóvel. Entretanto, se ele não cobrir essa oferta, não seria razoável privar o proprietário de poder ganhar, ou seja, usufruir de forma mais eficaz do seu próprio imóvel, né? Mais lucrativa do seu próprio imóvel. Por isso mesmo que nesta hipótese também permite-se que a ação renovatória seja julgada improcedente e o imóvel seja retomado. Agora, por fim, gente, nós temos que trazer aí uma questão de fundo, que significa o quê? Qual seria o prazo em havendo uma procedência dessa ação renovatória para a renovação desse contrato? Nesse caso específico, nós temos aí uma divergência tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Para parte da doutrina e jurisprudência, a renovação do contrato se daria única e exclusivamente pelo prazo do último contrato. Então, vamos imaginar, se eu tinha um contrato com prazo de duração de 1 ano, né, em que eu tivesse 5 contratos com prazo de duração de 1 ano, a ação renovatória iria renovar apenas um único ano para essa parte da corrente doutrinária e jurisprudencial, de modo que a ação renovatória poderia renovar apenas o prazo do último contrato, tá? Já para outra parte da doutrina e jurisprudência, entende que não, que ainda que eu tenha 5 contratos sucessivos com prazo de 1 ano, eu vou renovar o contrato de locação pelo prazo de 5. Por quê? Porque esses 5 contratos são sucessivos e eles estariam aí justamente englobando 5 anos, tá? Então, para que vocês possam saber essa questão de divergência, tanto jurisprudencial quanto doutrinária, nós temos a posição em que parte da doutrina entende que apenas o prazo do último contrato, seja ele qual fosse, seria renovado, enquanto que nós temos outra parte da doutrina, que eu confesso que entendo ser mais adequada, né, considerando todos os requisitos da renovatória, sendo certo que para a renovação eu preciso pelo menos de 5 anos no imóvel, em que teria-se aí a garantia da renovação deste contrato pelo mesmo período de 5 anos, que foi justamente o período necessário para adquirir este direito, ok? Bom, pessoal, encerramos aqui essa maratona sobre estabelecimento empresarial. Espero que vocês tenham conseguido absorver tudo o que vocês precisam saber sobre estabelecimento.